agora eu tenho o prazer de receber a grande sindicalista, Thelma Cardia. Seja bem-vinda, Thelma. Boa noite, obrigada, Samuel. É tão bom vir aqui bater um papo com você, sabe que a gente só aprende. Não, eu que aprendo demais. Só aprende. Ela é uma grande sindicalista e ela é de um sindicato bastante complicado, ela me explicou. Para fazer uma assembleia tem que fazer picotado, porque não dá para juntar, não é igual uma fábrica que você junta 40, 50 pessoas de uma vez, né, Thelma? É verdade, é bem complicado, nós temos que fazer assembleias itinerantes. A gente faz na subsede, faz aqui em Guarulhos, mas é quase impossível, porque nós temos, assim, nos postos de gasolina, o pessoal entra às 6 da manhã, sai às 14h20. Entre as 14h20 sai às 22 horas, e o noturno sai às 6 horas da manhã. Então, assim, a gente tem que fazer essas assembleias itinerantes. São poucos, né? Nós também temos uma coisa bem peculiar. O proprietário do posto trabalha junto. Né? Então a gente tem que estar lá, tem que estar conversando não só com o proprietário, mas também com os trabalhadores, né? Hoje eu tive uma assembleia no posto e o proprietário estava lá, sabe? E assim, ainda existe isso, que essa coisa de achar que o sindicato é contra o patrão, né? Isso já acabou. E hoje eu tive o prazer de conversar com ele, de fazer ele entender que nós não somos inimigos. Eu quero que ele cresça, para que a gente possa ter trabalho. Se nós tivermos trabalho, nós vamos gerar economia, né? E ele também vai se beneficiar também. Então, a gente hoje teve um papo bem legal, mas as assembleias, elas são mesmo muito complicadas, que a gente representa 23 cidades. Então, nós temos que ir no posto, nós temos que aprovar a pauta, nós temos que aprovar, por exemplo, a venda de um imóvel, e a gente tem que passar nos postos de gasolina e conversar com cada trabalhador. E tem mais. A gente tem que esperar um momento que o trabalhador não esteja abastecendo, porque tem posto de gasolina que é quase inviável você falar com o trabalhador. Então, o que a gente faz? Na saída deles, nós vamos e conversamos com ele, porque às vezes não dá para você conversar, porque é tanto movimento, né, nos postos, que a gente não consegue, só nos intervalos, né? Ele sai às 14h20, então nós temos que esperar eles saírem para conversar com eles, porque é muito complicado. Tem muita rotatividade de emprego nos postos? Infelizmente tem. Infelizmente. Hoje quase raro você pegar assim, um trabalhador que está lá há 20 anos no mesmo posto. É quase impossível. Hoje nós temos assim bastante rapaziada, meninas novas nos postos de gasolina. Então assim, eles nem sabem a história, né? A história que é enorme que a gente tem e os momentos complicados que o setor está passando agora, muito difícil, né? Os trabalhadores, 500 mil trabalhadores, e nós estamos passando momentos delicadíssimos de perder o nosso cargo, nossos frentistas, né? Para bombas automotivas. Nós estamos com esse problema muito sério. Nós tivemos lá no Sul, agora, uma empresa... Um posto de gasolina entrou contra a União, que nós temos uma lei que ela proíbe a instalação de bombas automotivas. Ela entrou contra a União e ela teve êxito. Agora a Federação Nacional, a Federação Estadual, nós entramos com o processo também para a gente ver se derruba essa sentença, né? Mas foi uma sentença assim bem maldita. Eu falo maldita porque ela desemprega. Né? Nós estamos num momento mais complicado e vem, né, uma sentença dessa cortando as pernas dos trabalhadores. Então, eu acho que é muito bom, é ótimo, maravilhoso você falar em tecnologia, mas a tecnologia não pode substituir o homem. Não. Né? Não pode e não deve substituir o homem. Eu acredito muito nisso, né? Mas nós estamos aí. Nós temos também 5 PL que foi agrupado em uma só, também para instalações de bombas automotivas no Brasil. A gente não tem essa cultura. Verdade. Então, com o tempo, não é você chegar lá e derrubar uma lei que a gente tem desde 2000, você derruba uma lei e já começa a instalar bombas automotivas. As coisas não é bem assim. E também tem muitas empresas, pequenos postos de gasolina, o proprietário tem 1, tem 2, né? Eles vão sumir também. Porque assim, as grandes redes vão
tomar conta desses pequenos. E automaticamente eles vão se tornar das companhias, vão tornar empregados das companhias. Então a gente está nessa luta, nessa batalha muito grande. E eu tenho certeza que os trabalhadores vão sair vitoriosos. A gente fala até para alguns deputados, se falaram tanto para tirar os cobradores de ônibus, que ia abaixar a passagem de ônibus, isso. Abaixou alguma coisa? Não abaixou nada, muito pelo contrário, aumentou mais ainda, né? E aumentou o desgaste do motorista, né? Que está muito mais doente, muito mais, trabalha muito mais. E a gente precisa pensar no ser humano, né? Não pensar em máquinas. Eu sou muito assim, que a gente tem que pensar no ser humano. Nós temos aí 12 milhões de desempregados. Já vista lá em São Paulo, a UGT, com o Sindicato do Comércio lá, fez o mutirão do emprego. Olha que coisa, quantos trabalhadores passam por lá. Quantos trabalhadores estão em busca de um emprego. E não é porque eles não têm qualificação, não. É porque falta emprego. Falta emprego. A maioria das empresas fecharam, outras foram embora do nosso país, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente está fazendo com os trabalhadores, né? Principalmente esses deputados. Tem que tomar muito cuidado. Nós estamos falando de pessoas, famílias, né? Nós não estamos falando de máquina, né? Então é isso, Roberto. A Thelma falou um ponto importante, pessoal, sobre a questão de escolher deputados. Vocês sabem que eu estou falando aqui já faz mais de um ano da importância de termos representantes da cidade. Já falei, vou repetir, todo programa eu repito. Aliás, antes que eu esqueça, Thelma, eu estava brigando aqui, agradecer o pessoal da Santuário São Judas Tadeu, o padre Welson e o padre Elísio e toda a equipe de festa mandou para mim, eu esqueci de falar. Então vou agradecer muito vocês por esse mimo maravilhoso aqui do Santuário São Judas Tadeu, que tem Festa das Nações nesse final de semana, hein? Sábado e domingo. São mais de 60 barracas lá, tá muito legal, preço bacana e todo o dinheiro arrecadado vai ser utilizado para as obras sociais do próprio santuário. Então, extremamente importante. Volta aqui comigo. Seguinte, é importante guarulhense votar em gente que conheça a cidade, conheça os problemas aqui. Por quê? Ter deputado, quanto mais deputado, mais emendas teremos aqui na cidade. Cada deputado tem direito a várias emendas durante o mandato. E são milhões e milhões de reais. Quando você vota num candidato de fora da cidade, você está jogando essa emenda para fora da cidade. Então, quando você fala, você está faltando saúde, está faltando segurança, está faltando pavimentação, você também é culpado. Porque é o seguinte, a cidade tem muito dinheiro? Tem. Mas ela também tem muito problema. Uma das melhores saídas é termos deputados da nossa região. Nós temos capacidade de eleger 10, ou até mais de 10. A quantidade de votos, se todos votassem em gente de Guarulhos, se tivesse dividido bonitinho, daria mais de 10 deputados. Agora imagine 10 deputados pedindo para o governador de São Paulo por um hospital. Você acha que ele não vai? São 10 votos. Então, com um hospital só, ele agrada 10 deputados de uma vez. Então, vai ficar muito mais fácil. Imagine 5 deputados federais. Também estaria mais verba. Teríamos 15 representantes. E por que é importante ter mulheres? Porque o número de deputados é muito pequeno. E a Thelma tem um negócio interessante que eu nem tinha reparado, como às vezes a mulher tem uma visão diferente do homem. Ela se preocupou que alguns postos estavam usando as meninas com calças apertadas para chamar a atenção do cliente. Olha que coisa. E ela bateu em cima disso. Verdade. Não só na nossa cidade. Forma desonesta. É desonesta. Meninas, né? É muito humilhante, né? Esse tipo de coisa. Nós temos normas regulamentadoras que regulamentam os uniformes, tanto dos homens, tanto das mulheres. Não era muito, a gente não via muito trabalhadoras femininas em postos. Hoje, isso é a realidade. Então, o que acontece? Muitas das vezes, alguns
proprietários usavam essas meninas, o corpo delas, com calça leg. A calça leg ela é altamente corrosiva, ela esquenta demais, dá problemas terríveis, sabe, de escorrimento, entre outros que as mulheres têm. Porque fica mais ou menos 8h20, você fica com aquela calça, né, correndo para lá e para cá, você soa, então você tem diversos problemas de saúde que as mulheres enfrentam. Então eu tive esse enfrentamento muito grande. Eu tenho um relato aqui da cidade, eu tive um enfrentamento enorme. Uma vez, Roberto, eu fiquei tão chateada que assim, isso aconteceu assim no núcleo da prefeitura, sabe? Não sei, eu fui secretário do trabalho e eu ouvi, sabe, uma rodinha dizendo o seguinte: nossa, eu vou abastecer naquele posto tal, porque lá tem um monte de gostosa, sabe? Isso aí eu me senti hiper ofendida. Não é dessa forma que a gente trata uma trabalhadora, né? Ela tem que respeitar. Tem que respeitar. Se respeita a sua esposa, seus filhos, tem que respeitar a trabalhadora que está no posto de gasolina também. Então, a gente bateu pesado nisso. Inclusive, o Ministério Público também me ajudou bastante nesse sentido. E a gente, aos poucos, a gente vai regularizando isso. Eu sou secretária nacional das mulheres e a gente vê, assim, Rio de Janeiro, sabe, nas cidades que tem mais o clima mais quente, nessas cidades, é uma coisa absurda, aqueles shortinhos que aquelas mulheres, e graças assim a Deus, né, e aos esforços dos dirigentes sindicais, a gente está conseguindo combater isso aí, e nós temos diminuído bastante essa questão. E estou falando isso porque a Thelma, ela pretende, né, correr atrás de uma legenda para ser candidata a deputada estadual. Então ela é pré-candidata a deputada estadual. Eu estava comentando que os trabalhadores eles devem se unir, porque nós temos a bancada da bala, a bancada dos bois, dos fazendeiros, do agronegócio, dos empresários, dos banqueiros. E os trabalhadores não têm uma bancada, ou a bancada é muito pequena. Então eu acho que é importante o trabalhador começar a pensar de forma prática, da mesma forma que nós temos que pensar prática. Ó, por que eu devo votar em alguém de Guarulhos? Porque vai trazer verba. Ah, mas se ele não for bom? Bom, aí a gente perdeu ele, mas se você votar em alguém de fora, você já perdeu de qualquer forma. Então vamos fazer essa loteria com gente de Guarulhos. Não gostou da Thelma, tem outro. Não gostou do outro, tem a Thelma. Vai ter a Thelma, ainda não tem, certo? Então nós temos que pensar dessa forma. Da mesma forma, o trabalhador tem que pensar em gente que entende o dia dele, o dia a dia dele. Da mesma forma que a Thelma falou, gente, o sindicato hoje não é aquela coisa do destruir o patrão. Não. É trabalhar em conjunto, não é isso? Trabalhar em conjunto. Eu sou dessa linha que a gente tem que trabalhar juntos. Se a gente trabalha junto, a gente ganha juntos, ninguém perde, né? Se a gente trabalhar separado, as coisas ficam pior. E eu tenho o Roberto, assim, ele fala assim, eu aceitei ser pré-candidata, né? Porque nós temos 18 sindicatos de trabalhadores, frentistas, e o que acontece? Exatamente o que você falou, nós não temos representatividade por parte dos trabalhadores, nem muito menos para deputado federal e nem muito menos estadual, nós não temos, é minoria, e minoria a gente sai em desvantagem bem grande, né? Muito grande. Quando o Roberto fala que é importante você conhecer os seus deputados da sua cidade, está uma propaganda na Dutra de ponta a ponta. Vote em candidatos de Guarulhos. É muito importante bater nessa tecla. Por quê? Porque você está muito próximo a esse deputado. E eu tenho uma experiência que eu tive em Brasília pedindo uma emenda para os trabalhadores. Aí esse deputado falou assim, nossa, mas ninguém nunca pediu assim para os empregados, para você fazer curso, sabe, para você dar subsídio para as pessoas, nunca ninguém pediu, né? E eu fiquei assim, sabe, horrorizada com o que ele falou, mas eu levei, pedindo uma emenda, não veio, mas não tem problema nenhum não. Nós vamos ter bastante deputados lá, representando os trabalhadores, porque assim, se nós tivéssemos uma paridade lá, as coisas não estariam da forma que está para os trabalhadores.
essa reforma que foi maléfica para os trabalhadores. Por que passa tudo lá? Porque são os deputados que votam, são eles que fazem as leis, né? Então eu vou favorecer os empregados? Claro que não. Se eu sou da bancada, né, do patronal, eu vou favorecer os patrões. Por que não saiu a reforma tributária? Por que não saiu? O que está emperrando a reforma tributária? E saiu a trabalhista, toque de caixa, né? Então a gente para e a gente começa a pensar nisso. A reforma tributária, ela é boa para ambas as partes. E mesmo assim não sai. Então a gente queria saber qual é o segredo aí, né? Então quando eu aceito ser a pré-candidata, para a gente realmente ter lá trabalhadores, que pensa a cabeça de trabalhadores, que vai para a discussão, sabe, que tem orientação suficiente para ir para a discussão. Por exemplo, é diferente eu toda a vida eu fui trabalhadora, fui empregada doméstica, fui balconista aqui na Dom Pedro, eu tive várias experiências. Dentro dessa experiência, a gente sabe o que realmente a gente precisa. Né? O que a gente precisa colocar, né? Qual é o debate que você tem que fazer. Então eu acho muito importante que vote mesmo nos candidatos da cidade e conheça. É importante porque nossa cidade está precisando muito. Aliás, há quanto tempo nós estamos atrás de um hospital referência da mulher e está faltando dinheiro? Quanto tempo nós estamos precisando de um hospital referência de queimados? Não temos. Parece que nós temos uma ala só de oncologia na cidade. Precisamos de mais. Muito pequena. Demais. Muito pequena. Né? No Hospital Geral. Exatamente. É muito pequena. E assim, quando a gente fala assim, tem que trazer o hospital de referência das mulheres para a cidade de Guarulhos, isso é um sonho, não é só meu, eu não sonhei sozinha, né? Eu estou sonhando com várias mulheres, eu sonho com tantas mulheres que a gente precisa disso, a gente precisa ser tratada, a gente precisa, principalmente na parte psicológica, né? Porque a gente aguenta cada bucha, não é só no trabalho, a gente tem também dentro de casa. Nós tínhamos uma discussão lá sobre as mulheres que nunca trabalhou fora, mas trabalham dobrado dentro de casa. E essas mulheres, elas não têm direito a uma aposentadoria. Por que elas não têm direito à aposentadoria? Poxa, é um trabalho pesado, toda hora você tem que lavar uma xícara, toda hora você tem que lavar roupa, passar roupa. Então é um trabalho, ela está trabalhando. Porque ela é dona de casa? Dona de casa trabalha. E muito. E a gente discutiu bastante isso, sabe, no núcleo de mulheres, a respeito dessa aposentadoria. Você vê a aposentadoria das mulheres, como é que passou lá? Né? Como é que passou isso aí? Nós não tínhamos mulheres lá para debater essa questão? Não tínhamos mulheres lá? Se não tínhamos, tem que colocar mulheres, para a gente poder debater essa questão. Porque pode ser mudado? Claro que pode. Tudo pode ser mudado. Mas tem que ter bastante coerência, tem que ter bastante conhecimento para discutir isso. Principalmente a previdenciária que fizeram com as mulheres. Né? Foi um crime que fizeram com as mulheres. Né? Eu falo isso, olha, aonde eu vou eu falo que criminalizaram as mulheres. Porque a gente tem dupla, tripla função e fizeram essa cachorrada com a gente. Né? Como é que resolve isso? Escolhendo mulheres para nos representar lá, viu? É importante. Antônio Ferreira, olha, está fazendo elogio aqui para nós. Parabéns, meu amigo. Competência não se compra, se conquista. Você é diferenciado. E mesmo porque não tenho dinheiro para comprar. Ando meio duro aqui. Boa noite, Emerson da Carlímpia aqui está mandando um abraço para nós. E nosso amigo Luiz Carlos Peninha, grande santista e fantástico, tá mandando um abraço somente para a Thelma. Abraço para minha amiga Thelma Cardia. Você vê que o pessoal aqui é meio ingrato comigo, né? Peninha é um doce. Ele mandou só abraço para você. Eu sou santista e ele só manda abraço para você. Agradecer o pessoal que está nos acompanhando pela Tribuna Livre Guarulhos no nosso Instagram, pessoal. Você que está nos acompanhando aí, marque seus amigos aí. É importante nós crescermos também no Instagram. Estamos bem aqui no Facebook, mas também estamos fazendo um trabalho para crescer no Instagram.
Me diz o seguinte, qual a importância de um deputado, de forma geral? Qual a importância de um deputado? A importância do deputado é que ele entenda a situação que o país está passando. É ele que faz as leis, é ali que saem as leis que tanto favorece ou então acaba de vez. Por exemplo, na parte da educação. O que nós temos da educação hoje? Qual a importância seria desse deputado que falasse sobre educação? Nossos filhos hoje saem com 7, 8 anos, não sabem escrever, não sabem ler, né? Então a gente precisa, esse deputado precisa ter essa sensibilidade de a gente mudar essa história, a gente precisa mudar essa história. Nós precisamos mudar a história da previdência das mulheres, precisamos mudar isso. Então essa é a importância maior de um deputado, porque ali é a casa das leis. É ali que sai tudo que você imagina. Por exemplo, a reforma da Previdência. Onde é que saiu? Saiu ali dentro, né? Então, aqui na cidade de São Paulo, o que a gente vê aqui? O desmantelo que tem as escolas, o desmantelo que tem a nossa saúde. Então, o deputado ele tem que fiscalizar e também tem que fazer as leis. Fiscalizar se as leis estão sendo cumpridas. Ele pode denunciar? Tem que denunciar. Tem que denunciar. Então, essa é a importância maior que o deputado tem. Ele tem uma responsabilidade muito grande de uma cidade na mão dele, quando é deputado estadual e quando é federal do Brasil. Então, essas são as importâncias. Nós temos que entender que ali é a casa de leis, né? O presidente da República pode vetar, mas eles podem lá reafirmar aquele projeto que realmente não beneficia ninguém, né? Então, só alguns que beneficia. Então, essa é a importância do deputado. Ele tem que ter coerência. E tem que representar a classe dele. Tem que ter coerência e tem que representar, sabe? Representar com dignidade, com sabedoria e com inteligência, porque senão as coisas desmantelam como nós estamos vendo aí. O que ela falou é importante, hein? O deputado, você tem que escolher um deputado da sua classe, um deputado que defenda os seus pensamentos e as suas necessidades. Você precisa do quê? De isenção de IPTU ou isenção de um IPTU de uma fazenda, IPVA de um carrão de 200 milhões ou de um carro, um Fusca? Você tem que pensar, você está precisando diminuir os impostos da sua empresa ou você acertar essa questão, aquela taxa do imposto de renda está um absurdo. Então, eles não acertam a taxa. Então quem ganha 2, 3 mil reais já está pagando o imposto. Isso aí tem que ser acima de 7 mil reais, porque 7 mil reais hoje, e são poucas pessoas que ganham 7 mil reais por mês, já passam dificuldades. Porque além dos impostos, além de ajudar a pagar educação, nós temos que pagar a educação particular. Sim. Sim, e outra coisa, né? Em vez de a gente ter um atendimento da saúde que é prioritário e é dever do Estado, do município, a gente tem que pagar plano de saúde. E caríssimo, caríssimo, né? O reajuste agora vem um reajuste absurdo. E muitas vezes você demora 1 mês, 2 meses para poder ter uma consulta, né? Perfeito essa, hein? 2, 3 meses para você ter uma consulta. E quando você vai fazer exame nos planos de saúde, né, aí eles falta pesquisar a sua vida inteirinha para poder dar, sabe? Olha, esse aqui você vai fazer. E às vezes te engana ainda. Olha, esse aqui eu não vou cobrir, esse eu vou cobrir. Aí você tem que entrar com mandado de segurança, demora para você poder fazer aqueles exames. Então eu estou falando isso porque eu passei por isso e ainda estou passando por esse tipo de coisa, né? Você demorar para marcar um exame, para você retornar com o seu médico, né? Então, eu vou falar, tá crítico, não só o SUS, mas também os planos de saúde. Plano de saúde também tem que ter uma reforma muito séria. E quem é que faz a reforma? Deputados. Deputados. Quem é que muda essa história? Deputados, né? Então, pessoal, o deputado, ele tem que... você tem que ver o que você está precisando e você escolheu o deputado de acordo com isso. Você está precisando de aumento, você está precisando de mais emprego, está precisando que diminua
os impostos federais, estaduais. É por aí. Não dá para você votar num cara que é ligado aos empresários, se você não empresário, né? Porque tem muito empresário, isso é bom falar, viu, Thelma? A maioria dos empresários do Brasil são pequenos empresários, que também deveriam pensar nisso na hora de escolher seus deputados, para defender também para... Você fala do imposto de renda, né? Então, por que não taxa as grandes fortunas? Perfeito. Vamos taxar as grandes fortunas, né? E vamos deixar os pequenininhos lá, que são os trabalhadores, sem esse desconto do imposto de renda. Tem mais uma coisa absurda. Tem algumas pessoas que vivem dos aluguéis das casas, né? Tem que pagar imposto de renda também, tem um carnezinho também, sabe? Não é absurdo? Então, se você quer mudar isso, não é uma, duas pessoas, 3, 4. Nós temos que escutar aí esses pré-candidatos, quando já tiverem legenda, para saber o que é que você pensa que o deputado faz, né? Olha, eu quero ser deputado porque eu quero ser. Não é que você quer ser deputado. Não. É porque, assim, a gente quer ser deputado, a gente é uma pré-candidata, porque, assim, nós não podemos perder, o que eu sempre falo, que nós não podemos perder o direito de indignação. Quando a gente perder isso, acabou. Então, eu fico indignada da gente não ter um hospital da mulher de referência. Eu fico indignada com o imposto de renda desta forma que está. Eu fico indignada com os planos de saúde da forma que está. Eu fico indignada com a educação que nós temos, né? Deixa eu só falar uma coisinha aqui, que eu vou acrescentar uma questão aí. Dr. José Mário, ex-secretário de saúde, nosso médico cardiologista. Lindo, adoro ele. Um beijão até uma cardia e um beijinho para o Roberto. Você viu como o pessoal... É ingrato comigo, é muito ingrato. Tá dando um beijão para a Thelma e um beijinho para mim. E doutor José Maria ainda fala, Thelma cardia, não cardíaca. Mas se um dia ficar cardíaca, eu trato. Ele vai cuidar de mim. Falando nisso, também precisávamos ter um hospital de referência para algumas questões cardíacas aqui. Podia ser até um hospital de referência do Alto Tietê, não? E também... Quem conseguiria isso? Deputados. Outra coisa que a gente fala muito assim, né? Eu tenho um sobrinho que ele é autista, né? Então, assim, os tratamentos desse autista é muito complicado, porque a gente não tem. A gente não tem tratamento dessas crianças. E hoje em dia, antigamente, a gente não via mais. Tem crianças que têm déficit de atenção, uma série de coisas. Então, a gente precisa ter um olhar inclusivo, né, para isso. E esse olhar inclusivo, eu penso que os deputados podem ter esse olhar. A gente não pode usar essa questão dessas crianças com a plataforma de governo. Eu não penso assim, não. Eu penso que nós temos que melhorar e trazer recurso para que essas crianças realmente possam ser inseridas na sociedade. E elas têm que ser inseridas na sociedade. Não são umas, não. São várias. Eu conheço várias crianças, né? Então, assim, os pais pagam psicólogo particular, sabe? Às vezes você tem que entrar com uma da segurança plano de saúde para poder incluir essa criança. Essas dificuldades todas que a gente analisa e a gente tem que levar para a nossa vida futura. O que é essa nossa vida futura? Se eu chegar lá como pré-candidata ou tiver outro pré-candidato que tenha também essas questões, a gente tem que analisar. Tem que analisar. Porque assim, eu dou muito valor. Eu sei exatamente o que o meu deputado federal fez e não fez. Eu sei exatamente o que o deputado estadual que eu votei, ele fez e o que ele não fez. Eu posso dizer assim, ele não fez. Ele não fez. Isso não é uma coisa assim, mas as pessoas não têm esse tempinho, porque agora é facinho, é só entrar lá, sabe, e você vê. Muito fácil. É muito fácil você ver, poxa, eu votei no fulano de tal. Deixa eu ver o que ele fez, né? Nesses 3 anos, vamos ver o que ele fez. Se ele não fez nada, dá o resultado para ele na urna, ó. Vou te dar o cartão vermelho lá na urna. Então é assim que a gente faz, mas tem que acompanhar, né? Você tem que, por exemplo, assim, às vezes você critica bastante a sua cidade, critica o prefeito, critica vereadores, critica aquilo. Vamos saber o que esses caras estão fazendo. Aí nós vamos criticar mesmo. Mas a gente tem um local certo para isso. É nas urnas. Né? É lá. Perfeito. É lá que a gente vai ter que fazer isso, né? Então, é assim que eu penso, sabe? É assim, eu até falei para você no começo, né? Eu desacelerei um pouco, que eu era assim, né?
Nossa, pegava uma coisa, tinha que fazer na hora, não. Agora eu sou mais centrada, eu penso, eu uso um pouco a inteligência, a sabedoria, o discernimento, para a gente poder estar questionando todos esses pontos que nós falamos aqui hoje e levar a cabo isso. Muito obrigado à nossa querida Thelma Cardia, Marineide nos acompanhando, Paloma Valência, Jéssica, Raíssa, Sunaíca também, Primo Múcio Advocacia, o Jefferson, o Jonathan também entrou aqui, Hervé Jesus, Tânia, Ricardo Zanelato e um monte de gente aqui. Agradecer a minha querida Thelma Cardia. Obrigado, Thelma. Obrigada a mim. Eu quero mandar também um abraço para o Peninha, para o doutor Zé Mário, grande amigo. Milene está nos acompanhando. Também. Todos que estão nos acompanhando, assim, que possa vir contribuir para que a gente poder crescer, né? Mel Lancerote tá te mandando um abraço. É uma graça ela, é outro. Um beijo grande para ela. Né? São umas pessoas, assim, muito especiais, que acompanha você pelo seu trabalho, e eu quero dizer assim, muito obrigada, né, por essa oportunidade. A gente está falando um pouquinho da nossa categoria, um pouquinho da nossa vida, do nosso dia a dia. Isso é muito importante, porque às vezes as pessoas só veem as pingas que a gente toma, né? Verdade. Então é bom a gente estar conversando, estar colocando, né, nossas questões, e a gente gosta de falar, né? Vocês já perceberam. Agradecer a todos, Thelma. Quem quiser falar com a Thelma, como é que acha? Vocês me acham no Facebook, vocês me acham no Instagram, Thelma Cardia, vocês me acham... Pode mandar a mensagem. É só entrar, manda mensagem. E tem uma mensagem também, né? Que ele falou que eu ia falar, mas ele não falou. No dia 20, sexta-feira, às 18 horas, é o segundo lançamento do livro. Um livro muito bacana, que vocês vão gostar demais. Eu estou nesse livro, viu? Então, nós vamos estar lá na OAB às 18 horas. Ele está fazendo o segundo lançamento do livro dele. Então, todos estão convidados. A OAB fica na rua... IP, número 201. Tá? Ali pertinho do fórum. Tá? Descer na rua do fórum, já tem assim na esquina, é a OAB. Então, todos estão convidados. Vai ser muito importante vocês adquirirem esses livros, porque tem coisas maravilhosas. Muito maravilhosas. Eu me senti muito honrada o dia que eu vim aqui para falar um pouquinho daquilo que ele escreveu e deu para mim ler. Então, para mim foi muito gratificante. Nós estávamos num momento difícil, né? E eu pude também participar. Então, estou convidando todos vocês e eu espero que todo mundo vai lá prestigiar o Roberto Samuel, porque esse livro é muito bom, tá? Beijo para vocês e que Deus nos abençoe.